Primeira questão. Nós ouvimos, os médicos dizem isso, ainda há pouco ouvi aqui o Hugo Soares dizer uma coisa parecida também, não se consegue formar médicos de um dia para o outro. Ora bem, há ou não falta de médicos? O que é que nós podemos dizer sobre isso? Olhando para as estatísticas, e eu vou olhar para as estatísticas de ginecologistas e obstetras, não tenho separadas, mas olhando para as estatísticas, Portugal não está mal. Também não está muito bem, mas não está mal, está, como se costuma dizer, a meio da tabela. Portugal tem, estamos a falar na relação entre o número de médicos, que é o índice, não é? Um indicador, entre o número de médicos e o número de habitantes. Portanto, habitantes. Portugal está a meio da tabela. Temos quase o dobro de países como a Irlanda ou a Holanda, os Países Baixos. Temos cerca de, enfim, um pouco mais de metade do que tem a Grécia ou a República Checa, a Chequia, não é? Como agora se diz. Um bocadinho, a Alemanha está bastante à nossa frente. Portanto, não há um modelo, não há um padrão único na Europa, porque a relação entre, por exemplo, o país que tem menos, que é a Irlanda, e o país que tem mais, que é a Grécia, é 3 vezes mais. Não sei se a assistência na maternidade na Grécia é 3 vezes melhor do que na Irlanda, mas suspeito que não. Portanto, não é só por aqui que tem que estar a explicação, até porque depois nós olhamos para um outro indicador, que também me parece muito relevante, que é um indicador de número de médicos ginecologistas e obstetras por 1000 nascimentos. Portanto, no fundo, uma relação mais direta. E aí o que verificamos é que temos hoje sensivelmente o dobro do que tinha em número de médicos por nascimentos do que tínhamos no princípio deste século, há 25 anos, 24 anos. Comparando os dados enfim, eu estou a dizer isto, mas não tenho os dados mais recentes. Os dados mais recentes que tenho aqui são 2019. Não estão atualizados até este momento. Mas aquilo que eu sei é que eu tenho hoje menos nascimentos. Portanto, em 2000 nasciam em Portugal 120 mil bebés por ano. O ano passado nasceram 86 mil e já houve um ano que chegaram a nascer menos de 80 mil. Portanto, perdemos 1 em cada 3 bebés. Perdemos, não é? Portanto, 1/3. Mesmo assim, aumentámos o número de médicos, porque se não aumentássemos o número de médicos não passávamos para um indicador que era o dobro. Portanto, temos aqui 2 indicadores que nos dizem, olhar apenas para o número de médicos não chega porque não é uma boa explicação. Portanto, temos que encontrar explicações na organização e no modelo. Portanto, até porque se olharmos para esses problemas, se calhar vamos resolvê-los mais depressa do que esperar talvez 10 anos que leva a formar um médico especialista, não é? Entre 9 e 10 anos que leva a formar um médico especialista. E nós talvez não queiramos estar a ter a mesma discussão daqui por 10 anos, mas eu, sendo Portugal o que é, já não sei o que é que diga, até porque, olhando nos arquivos e vasculhando nos arquivos, eu encontrei uma notícia que podia ter sido escrita hoje. Eu vou lê-la. Então. Vou lê-la. É assim. Enfim, vais ver que não é 2, porque a notícia é uma notícia escrita em setembro e, portanto, nós estamos em agosto, não pode ser setembro deste ano. No início de setembro, as urgências da maior maternidade do país estiveram a um fio de fechar as portas. Agosto foi um mês crítico, por causa das férias. Onde é que a gente já ouviu isto? E agravado pelo facto das urgências obstétricas dos hospitais de Vila Franca e São Francisco Xavier estarem fechadas. De maneira que, no final desse mês, portanto, mês de agosto, em vez de 15,7 nascimentos em média, registaram-se 29 partos diários na inevitável maternidade Alfredo da Costa. Já não é a maior maternidade do país, neste momento, era, nesta altura, isto é, em 2008, há 16 anos. Isto é uma notícia com 16 anos. Quer dizer, há 16 anos que se falava há aqui 2 coisas muito curiosas nesta notícia. A primeira é ela ter 16 anos, haver urgências obstétricas fechadas em Vila Franca e São Francisco Xavier, portanto, parece que a história se está sempre a repetir, e haver uma duplicação do número de partos na MAC. Portanto, conduzirem depois todos os partos para a maternidade Alfredo da Costa. Com esta característica, houve choro e ranger de dentes este fim de semana em algumas notícias que eu li sobre a maternidade Alfredo da Costa, porque
os partos tinham chegado a 18 por dia, média, não é? 3 dias, 52 partos, dá 18 por dia, sensivelmente. Nem dá tanto. O quê? 17,5. Sim. Nem dá tanto. Ora bem, estávamos a falar aqui do dobro. Ou quase o dobro, 29. As equipas devem estar mais reduzidas agora. É evidente que as equipas hoje devem ser diferentes, mas ao mesmo tempo que houve, portanto, aquilo tem uma sala de partos nova que foi inaugurada há umas semanas, com ministro e tudo, não é? Aqui a MAC. Portanto, vamos lá ver. Há aqui muitas discussões que são, de facto, recorrentes. E eu queria chamar a atenção para alguns temas que eu gostaria de ver melhor debatidos. Tem a ver com a rede. Pronto. Nós sabemos, olha, precisamente para esta altura, em 2008, houve uma comoção nacional por causa da rede de maternidades. Portanto, Portugal já estava a perder nascimentos, não é? Portanto, já vinha a perder nascimentos, e o ministro da altura, que era Correia de Campos, fechou várias maternidades. De vez em quando aparecem notícias, podia ter nascido aqui e está fechado e tal. Bem, fechou várias maternidades por uma razão que tem toda a lógica, que tem a ver com, se não houver um número mínimo de nascimentos, as próprias equipas, quer dizer, além de haver desperdício de recursos, porque há equipas que estão à espera dos nascimentos e eles não acontecem, há um outro tema que tem a ver com essas equipas têm menos prática, e quando se tem menos prática tem-se, como se costuma dizer, menos mão. Tendo menos mão, é-se pior médico. Portanto, e quando acontecem situações realmente complicadas, é-se capaz de não se conseguir resolver. E eu devo dizer que na minha vida de pai, já passei, não tem a ver com nascimentos, tem a ver com outras doenças, mas já passei pela uma circunstância de perceber que um centro hospitalar muito grande, onde os médicos veem muitos casos, às vezes permite detectar, diagnosticar doenças que noutros sítios não são mais difíceis de diagnosticar. Bem, portanto, a reforma foi feita, fecharam-se muitas maternidades mais pequeninas, nascia-se um pouco por todo lado, literalmente, nessa altura. Ora bem, nós hoje olhamos para, por exemplo, as maternidades de Lisboa e interrogamos-nos. Eu estive aqui a fazer a conta, sabes, na grande Lisboa, e eu não fui para Santarém, nem para Torres Vedras, nem para sítios desses. Estou a falar só, nem para Setúbal. Estou a falar, na grande Lisboa, há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não me engano, 9 maternidades. 9 hospitais com capacidade de maternidades. Portanto, São Francisco Xavier, Santa Maria e MAC, Maternidade Alfredo da Costa, dentro do Concelho de Lisboa. Depois, Loures, Vila Franca, Cascais, Garcia da Horta, Barreiro Montijo Amadora? E Amadora. E Amadora, Fernando Fonseca. Sim. Portanto, mas se calhar fará sentido aqui ou não? Eu acho que de uma forma genérica faz, talvez as 3 do Concelho de Lisboa é que não façam. Até porque nós tivemos agora um longo período com uma delas fechada. Sim, Santa Maria. Fora de agosto, não é? E não houve crise. Até porque, tenho aqui uma... Atualmente, vamos lá ver, nascem, estou a falar de números do ano passado, os números deste ano não existem ainda. O ano passado nasceram na MAC, portanto foi a maternidade de Lisboa, pública, com mais nascimentos, nasceram 3.697 bebés. Sabes qual é o máximo de nascimentos na MAC? Não. Estimativa. Estamos aqui no programa com o Barroso. Estamos aqui a Comissão de Inquérito. Comissão de Inquérito. Foi já há muitos anos, foi em 1977. 13.654. 13.654. É mais de 4 vezes mais. Quase 5 vezes mais. 4 vezes mais. Bem. Crescente, os tempos de internamento à época eram muito superiores aos superiores. Já não as condições não são idênticas, havia enfermarias, portanto com muitas camas, era uma unidade muito diferente do que é hoje. A MAC começa por ter originalmente 300 camas e os tempos de internamento podiam chegar a 20 dias, e não estou a falar para partos complicados. Percebia-se, era uma necessidade era também o apoio de também, responder às condições das mães, portanto, não é? E muitas vezes nós dar-lhes uns dias de descanso. Quer dizer, a ideia não é voltar a estes números, mas nós temos um hospital privado em Lisboa que faz mais de 4.000 partos por ano.
que é o Hospital da Luz aqui em Benfica. E há outros que andam com números muito perto desses. Portanto, o Hospital da CUF e o Hospital dos Lusíadas têm números muito perto. Eu tenho aqui os números. Portanto, os Lusíadas fazem 3.500, portanto, e o da CUF não tem aqui o número só para Lisboa, porque está agregado com o Porto, mas no caso do Hospital da Luz, estamos a falar de 4.750 o ano passado. Portanto, mais 1.000 do que a MAC, não é? Do que a MAC. Portanto, e atenção, que há algo que pode ser mais complicado nos hospitais privados, que é, portanto, o que é errado, pelo menos dizem os técnicos, que é uma percentagem, se bem que estes hospitais grandes, privados, não sejam onde isso acontece com mais frequência, é o excesso de cesarianas. É muitas vezes em pequenas clínicas que acontece o excesso de cesarianas, e curiosamente mais a norte do país. Pronto, daquilo que eu tive a ver. Portanto, há aqui enfim, tudo isto precisava de ser um bocadinho melhor visto, até porque há um outro fator. Também se tem de ter em conta a idade das mães. Calma, mas eu fui à procura disso, sabes? Também tive essa explicação. São duas coisas diferentes. Deixa-me ir primeiro, eu tenho aqui as duas. Em relação ao tema da idade, eu fui à procura de perceber se nós estávamos ou não a assistir às pessoas terem os filhos cada vez mais tarde. Porque nós temos, no nosso círculo de relações, temos essa percepção. Quando olhamos para o agregado, isto é, para a estatística, a evolução quase não existe, quer na idade do primeiro filho, quer na média de idades em que se tem um filho. Não há um envelhecimento. Há um envelhecimento, mas estamos a falar de uma diferença de 1 ano. Sim. Não há alguns casos 2 anos, mas é muito, com pequenas flutuações, nem sequer temos no máximo. Felizmente os imigrantes estão a fazer baixar a idade. Provavelmente. E agora há outra questão, que eu aí não tenho segregação por nacionalidade, mas quando chego à segregação por nacionalidade, aquilo que eu encontro é um aumento muito rápido mesmo, do número de filhos de mães migrantes. Eu tenho aqui os números exatos, portanto, espera aí, desculpa lá. Aliás, enquanto procuras os números, não, eu posso... há muito tempo que o primeiro bebé do ano, que é sempre aquela referência que temos, não é de nós de 1995 para cá, que é quando isto começou a ser contabilizado, em 1995 não chegava a 2% dos bebés que nasciam em Portugal eram filhos de mães que tinham nascido no estrangeiro. Atenção que porque isto é uma definição que é importante, não é? Estamos a falar de mães que nasceram no estrangeiro, que abarca situações que podem ser muito diferentes. Claro. O ano passado foram 22%. 22%. É mais do que 1 em cada 5 bebés. É quase 1 em cada 4 bebés. E num hospital como a maternidade Alfredo da Costa está a aproximar-se de 1 em cada 2. O ano passado foram 43% e este ano parece que está acima. Não tenho dados finos para este ano, mas estará acima. Isto pode ter aqui, coloca várias questões. A primeira questão que coloca, enfim, isto tem-nos permitido, eu não diria inverter, mas suster a queda da natalidade. Isso tem-nos permitido equilibrar a idade a que se têm os filhos, porque esta parte da população tende a ter os filhos numa idade mais novos, não é? Mais novas, neste caso concreto. Mas tem outro problema, que é o problema do acompanhamento. Hoje, a maior parte dos partos tendiam, e não sei se isso se mantém, a ser programados. Que é uma coisa que a mim, enfim, quando eu tive filhos, e vocês provavelmente também, não acontecia. Vocês iam para o hospital quando vinham as dores de parto. Começava a doer? Quando começava a doer, não é? Quando começava a doer. Hoje, a coisa é, quer ter o filho no dia X ou no dia Y. E não é preciso programar uma cesariana, pronto. Pode-se induzir. Pode-se induzir o parto, pronto. E isso que... A Helena abana a cabeça, porque podes induzir e pode não correr como se espera, não é? Nem tudo corre depois. Mas em princípio há um acompanhamento, há muita coisa que se sabe, não é só o sexo da criança que se sabe-se muitas outras coisas, tem-se uma noção do risco, tudo isso, havendo acompanhamento da mãe, essas coisas estão previstas. Portanto, a questão que se coloca é
nestas pessoas que chegam, sobretudo às maternidades públicas e sobretudo os que lá chegam vindo de mães não portuguesas ou não nascidas em Portugal, portanto que tendem a ser, a maior parte delas, ou imigrantes e, portanto, tendencialmente com ou menos uma condição social mais baixa ou mais dificuldade, por exemplo, em entender-se em português, porque ao princípio isto eram sobretudo palopes, não é? Originários de países africanos. E agora, por exemplo, na MACS, isso já é muito evidente na estatística, são indostão. Portanto, indianas, paquistanesas e nepalesas. O que é uma novidade. Portanto, é também aqui uma novidade. E sabemos que já houve pelo menos um caso, aquela mãe que morreu, aquela mãe que foi transferida de Santa Maria, foi há um ano mais ou menos, não é? Para São Francisco Xavier, e morreu no caminho, que era uma mãe vinda num destes países. Portanto, a questão que se coloca é saber em que condições é que estas mães estão preparadas para o parto, no sentido de terem sido acompanhadas, de se perceber qual é o risco, de se poder induzir o parto e, portanto, ser um parto mais planeado, essas coisas todas. E porquê é que eu digo isto com esta... Porquê é que eu estou a pôr aqui algum foco nisto? Porque eu acho que isto, como eu diria, precisava de ser melhor conhecido, melhor estudado, e não encontrei muitos dados sobre esta matéria. Porque aquilo que eu noto, olhando para outros países, e tentei fazer um pouquinho essa comparação, é que há uma tendência em muitos dos outros países para, em alguns casos, regressar, noutros casos, retomar os partos apenas com a assistência de uma enfermeira parteira ou de um enfermeiro parteiro. Porquê? Bem, alguns deles têm o mesmo problema que a gente se queixa, falta de médicos ginecologistas e obstetras, e, por outro lado, por uma questão até de racionalidade, porque o parto não é uma doença, vamos lá ver. O parto não é uma doença. O parto precisa de apoio, mas, em princípio, é um ato natural. Portanto, é um ato natural. Que é bom ter, é bom as mulheres terem percepção de que, se houver um problema, têm, por assim dizer, backup, recurso, podem ser acudidas rapidamente, mas sem haver problema, tudo se passa, enfim, o mais naturalmente possível. E, portanto, aquilo que nós notamos em alguns países, Reino Unido, Suécia, Holanda, e atenção, eu fui ver também, porque já sabia que este argumento pode ir por aí, se havia aqui alguma alteração da mortalidade infantil, e não há, sendo que alguns destes países têm até índices de mortalidade infantil inferiores aos nossos, melhores que os nossos, portanto, que é o regresso ou um retomar, em alguns casos até há redes, muitas vezes construídas próximos das maternidades mais sofisticadas, digamos, mais diferenciadas, para se poder ter estes partos, não sei como é que lhe de chamar, rápidos, simples, não complicados. Como, obviamente, tudo isto depois é... Tóxicos. Epá, essas coisas já no momento estão... Eu vi lá esses nomes, mas não me meto por esses caminhos. E tendência também ocorre em alguns destes países, estimulada inclusivamente pelas autoridades, que são os partos no domicílio. Que é uma coisa que nós tendemos a assustar-nos com essa perspectiva, culturalmente assustamos-nos com essa perspectiva, mas há este regresso. Eu não estou a dizer que isto não são nenhuma destas coisas solucionou os problemas que nós temos em cima da mesa. Mas agora, se queremos olhar para isto de forma integrada e não pensar apenas faltam médicos, acho que é necessário olhar para a rede e saber se a rede está ou não otimizada. Portanto, porque é óbvio que se eu tiver que organizar o mesmo 100 médicos em 5 sítios ou em 10 sítios, é completamente diferente, não é? Completamente diferente. Faço as escalas de outra maneira. Não sobrecarrego os médicos tanto, porque não acontece tanto algo que eu acho que é uma das coisas que não... Enfim, tem que ser, não é? Mas que não é ideal, que é ter médicos de piquete durante a noite para depois não acontecer nada, não é? Se puder ter situações em que concentro a capacidade e oriento as necessidades, sou capaz de ganhar, e não é uma questão económica, é uma questão de que resulta melhor. Pronto. Porque eu não estou a falar de ter os filhos da Guarda a Coimbra. Estou a falar, para ninguém ficar ofendido, de vir do Barreiro ou de Setúbal a Lisboa, ou, porque não, fazer a viagem contrária, que é uma coisa de 20 minutos, 25 minutos, que
causará problemas maiores, sobretudo na maior parte dos partos, que são partos que não devem ser complicados e que não têm problemas. E que se houver acompanhamento prévio das mães, elas não só estão preparadas, como o próprio sistema de saúde devia estar informado de todos os riscos ou a ausência de riscos que aquela mãe coloca. É evidente que tudo isto tem que existir, eu diria que tudo isto tem que existir sempre com um recurso, com backup, com a possibilidade de, houve uma complicação, eu sei para onde é que devo ir. Todas essas coisas devem existir, mas eu acho que era positivo podermos, quando estamos a ter este tipo de discussões, podermos também falar destes problemas. Agora, o que é que eu me recordo? Recordo o que aconteceu a Correia de Campos quando fechou aquelas maternidades todas e o facto de ainda hoje dizer isto aconteceu porque a maternidade não sei de onde foi, a Cova da Beira, já não sei se é o caso da Cova da Beira, se é outra qualquer, foi fechada e portanto se não fosse assim não tinha acontecido. Não é verdade e teriam acontecido outros problemas, mas sei que isto é uma coisa muito psicológica. Quando apareceu a proposta de Diogo Aras de Campos relativamente à rede, ele não fechava nenhuma maternidade, mas fechava urgências, não sei se te recordas. E as duas coisas não é obrigatório, não é? Portanto, uma coisa é a urgência, outra coisa é a maternidade. Um parto programado não precisa de uma urgência. Digo eu agora não sou médico, não é? Se calhar estou a esticar-me. Mas eu diria que não precisa, não é? Portanto, eu posso lá, vou para lá, sei qual é o dia em que devo lá ir e tal, pronto, e por isso ele depois sugeria que algumas urgências não tivessem a funcionar e acabassem mesmo no limite. E a anterior direção do SNS, até porque isto é um tema escaldante, imagina que eu decido que, pronto, Vila Franca de Xira, esquece, não tem urgência. Barreiro, não tem urgência. Eu não sei, já não me recordo o que é que ele sugeria. Algumas, olhar para os números, estou a dizer estes números, não estou a dizer ao acaso, estou a ir para os hospitais da rede do SNS onde houve menos partos o ano passado. Portanto, não quer dizer que tenha havido pouco, estamos a falar na casa dos 1.400, 1.500, mas onde houve menos. E, portanto, dizer assim, se calhar, eles podem continuar a fazer partos, mas não fazem os partos de urgência, fazem só os outros. Mas isto já sabemos o que é que ia dizer a Câmara de Vila Franca de Xira, já sabemos o que é que ia dizer a Câmara do Barreiro, ou porventura da Almada, ou porventura da Amadora. Enfim, a Amadora é um hospital muito grande e com outras características. Portanto, e agora vamos ter mais um hospital em Sintra, não é? Portanto, já lá o vi, não foi inaugurado, mas já lá está. Já passei lá ao pé. Bem, portanto, nós temos este tema que é um tema muito escaldante e para o qual parece-me que os partidos não têm disponibilidade para debater este assunto. Porque isto é assim, nós temos câmaras de todos os partidos, não é? Se eles não estão tranquilos com isto vai ser tema, se não for tema hoje, é tema das eleições autárquicas daqui por um ano. E os partidos não se querem meter nisto. Mas eu acho que há de haver uma altura em que eles percebem que têm que se meter nisto, têm que aceitar este tipo de debate e fazê-lo com... Ainda hoje estivemos a discutir o problema do Barral. Eu tenho as maiores dúvidas que o Barral seja o melhor sítio, que não tenha sido por razões de influência política. De equilíbrios políticos que tenham ido para o Bom Barral. Mas a razão principal porque eu tenho dúvidas sobre o Bom Barral tem a ver com a capacidade de fixar médicos no Bom Barral. Porque acho que é mais difícil fixá-los no Bom Barral do que num dos outros sítios que foram discutidos. Ora, se eu não conseguir fixar médicos no Bom Barral, e um hospital não são poucos médicos, aquilo depois não funciona bem, está sempre em aflição o hospital. É sobretudo a dúvida que eu tenho. Mas pronto, não fui eu que estudei o assunto. Nós já uma vez num programa que fizemos nas Caldas da Rainha falámos muito desta matéria. A minha principal dúvida não é bairrismos entre Caldas e Bom Barral e Torres Vedras, mas tem mais a ver com este tema. Mas estas questões são questões, como se sabe, super delicadas, que os pequenos partidos fogem como o diabo da cruz, literalmente, e que, portanto, não fogem, estão à espera que aconteça para atacarem o outro partido, seja ele qual for, e, portanto, são difíceis. Mas se não as encararmos de frente, nós vamos continuar a ter uma rede que, em muitos aspectos, é redundante. E a redundância tem como consequência que eu, a seguir, como tenho um recurso que é escasso, que são os profissionais, vou ter dias do ano, ou meses do ano, ou fins de semana do ano, com buracos. E, portanto, essas coisas têm que ser olhadas de frente. Portanto, eu tenho que perceber o que se está a passar melhor com as pessoas que estão a chegar aos hospitais. E eu não falei de outro tema ainda, que eu acho que é marginal, mas que
pode infectar o debate, que são, porque sabe que existe e não deve ser tapado como se tenta tapar o sol com uma peneira, que é os partes de importação, digamos, o turismo de natalidade, que sabemos que existia muito, sobretudo vindos dos antigos Palopes e Angola em particular, e fala-se que agora também poderá existir vindo do Indostão. Eu não sei se isto tem alguma razoabilidade, mas aquilo que eu tentei perceber é que parece que nem haverá registros fidedignos nos nossos hospitais para perceber isto. Portanto, o que há é aquilo que muitas vezes é mais venenoso, que é o diz que diz. É o diz que diz. E quando há um recurso escasso e há a percepção que alguém pode estar a usar esse recurso contra as pessoas que mais naturalmente, olha, que no limite pagam por ele, que são os portugueses, os contribuintes portugueses, ou os contribuintes que pagam impostos em Portugal, que não são só portugueses, isto pode inquinar o debate.